Olá a todos, bem-vindos a mais uma La História, a cada canal, com o tema. Depois de ser traída e abandonada pelo meu esposo e pela minha melhor amiga, minha alma permaneceu na fila do registro daqueles que partiram, do renascimento e da reencarnação. Qual família você escolhe? O guardião folheou seu livro de registros, perguntando-me com total indiferença. Olhei para cima e apontei para o espelho do julgamento das almas que revelava o casal desleal. Eles estavam se abraçando, celebrando que finalmente tinham se livrado de mim. Eu sorri. A família deles. Eu quero ser o doce fruto do amor deles. O guardião paralisou por um instante, me alertando. Um ressentimento tão pesado. Tome cuidado. Isso pode arruinar sua sorte na sua próxima existência. Tudo bem. Acenei com a mão de forma descuidada. Nesta vida vou retornar para ser a pequena bênção deles. No segundo seguinte, fui envolvida por um ambiente calmo e aquecido, seguido por uma sensação vertiginosa de pressão, acompanhada por um choro alto e estridente. Eu, Vivian Sterling, nasci neste mundo como Evelyn Carter, a filha dos meus piores inimigos. Parabéns, Sr. Carter. É uma menina saudável. Ouça esses pulmões fortes. A enfermeira me limpou e me carregou com cuidado até a mulher na cama do hospital. Melanie V, minha ex-melhor amiga, agora estava com o rosto pálido, mas ela praticamente brilhava com uma falsa luz maternal e santa ao estender os braços para mim. Meu doce bebê, deixa a mamãe segurar você. A voz dela era tão doce que chegava a ser dor de dente. Mamãe, você sequer é digna dessa palavra? No exato milissegundo em que as pontas dos dedos dela roçaram na minha pele de bebê, sem nenhum aviso, soltei o choro mais assustado e desesperado de toda a minha vida. Meu berro foi tão agudo que despedaçou a atmosfera quente e pacífica da sala de parto. As enfermeiras e o médico deram um pulo de susto. Melanie ficou tão aterrorizada que suas mãos tremeram, quase me derrubando no chão. O que há de errado? Ela estava perfeitamente bem um segundo atrás. A enfermeira rapidamente me pegou de volta. No momento em que saí dos braços de Melanie, meu choro se acalmou instantaneamente em lamentos suaves. Recém-nascidos apenas se sentem inseguros às vezes, explicou o médico casualmente, sem dar muita importância a isso. Mas o rosto de Melanie já havia ficado levemente pálido. Assim que voltamos para a mansão dos Carter, bastava Melanie chegar a 3 passos de mim para que meu alarme interno disparasse. No momento em que ela tentava me segurar, eu me transformava instantaneamente de um doce bebê com cara de boneca em um gatinho arisco se debatendo. Meus pequenos membros se agitavam descontroladamente, minhas unhas afiadas de bebê afastando impiedosamente qualquer pele exposta em seu rosto, pescoço e braços. Ai! Melanie arfou de dor. Ela olhou para baixo e viu 3 arranhões vermelhos e doloridos marcando o seu braço liso. Aproveitando o momento, comecei a chorar ainda mais alto, parecendo que eu era quem tinha sofrido algum castigo horrível. O que está acontecendo aqui? Marcus Carter entrou correndo ao ouvir o barulho, apenas para testemunhar exatamente essa cena. Melanie tinha marcas no braço enquanto sua filha em seus braços gritava a plenos pulmões, parecendo estar muito assustada. Eu não sei. Ela simplesmente começou de repente. O rosto de Melanie estava branco. Marcus me arrancou impacientemente dos braços dela. No momento em que bati em seu peito, meu choro parou instantaneamente. Soltei 2 soluços pequenos, patéticos e inocentes. Enterrei meu rostinho gordinho contra o peito quente dele. Encontrei um lugar confortável e adormeci rapidamente. O contraste entre esse bebê angelical e quieto e a feirinha de um segundo atrás era da água para o vinho. Marcus olhou para o anjo em seus braços, depois para os arranhões severos no braço de sua esposa, e franziu as sobrancelhas em uma expressão pesada. A partir daquele dia, essa se tornou a rotina diária na casa dos Carter. Se Melanie me segurasse, eu a afastava e chorava como se o mundo estivesse acabando. Se Marcus, o vovô Arthur, a vovó Eleanor, ou até mesmo a babá me segurassem, eu era tão doce e quieta quanto uma boneca de porcelana. Antes mesmo de eu completar um mês de idade, os braços de Melanie estavam cobertos por uma colcha de retalhos de marquinhas novas e antigas. Ela precisava usar camadas grossas de corretivo apenas para esconder os arranhões no rosto. E o boato de que a pequena herdeira da família Carter havia nascido para rejeitar a própria mãe começou a se espalhar silenciosamente pela alta sociedade. Naquela noite, o lábio de Melanie foi arranhado e aberto por mim mais uma vez. Ela finalmente surtou. "O que você quer de mim?" Ela bateu à porta do quarto, me encarando no berço, gritando com uma voz baixa, distorcida e assustadora. "Você é um monstrinho! Por que você só faz isso comigo?" Abri meus olhos grandes, claros e inocentes, encarando-a em completo silêncio. Sim,
Eu sou a sombra que voltou para cobrar tudo o que vocês me tiraram. Vendo que eu não estava chorando ou fazendo nenhum som, a sanidade de Melanie rastejou um pouco de volta. Ela respirou fundo, tentando se consolar. Você é apenas um bebê que não sabe de nada. Você não entende. A mão dela tremeu ao tentar me alcançar novamente, como se Olá a tentasse provar todos, algo para si bem-vindo a mesma. mais uma Bem, história nesse aqui no momento, canal. a porta se Espero que escancarou. gostem muito Marcos desse entrou tema. carregando um copo de Foi leite quente. abandonada O que ele simplesmente viu foi depois o de rosto nascer, distorcido e mas por furioso alguma de sua razão minha esposa, mãe e sua mão se biológica estendendo em me direção à deixou. filha em um gesto Vamos à ameaçador. história. Melanie, o que você está fazendo? Ele correu para a frente, me protegendo firmemente em seus braços. O olhar que ele lançou a ela foi gélido, cheio de total decepção. Eu não fiz nada. Eu só queria segurá-la. Melanie implorou em desespero. Marcos me segurou perto, dando tapinhas gentis nas minhas costas. Então, sem sequer olhar para Melanie, ele disse friamente: Se você a rejeita tanto, fique bem longe dela. A partir de agora, a Maria cuidará dela. Marm 40. Desde que seus direitos maternos foram praticamente retirados, o status de Melanie na casa despencou. Ela passou de senhora da mansão a um fantasma invisível e indesejado que apenas no papel era mãe. Marcos ficava mais frio com ela a cada dia, enquanto o vovô e a vovó ignoravam sua existência por completo. Apenas durante reuniões familiares da alta sociedade, onde precisavam dar um show para a mídia, ela tinha permissão para me segurar, fingindo que éramos mãe e filha amorosas. Sob o amor mimado de todos, cresci até fazer 2 anos de idade. Comecei a falar algumas palavras simples e truncadas. Cada palavra era calculada com absoluta precisão. Na festa de gala de 70 anos de Arthur, a mansão Carter estava lotada de convidados da elite e da mídia. Eu vestia um vestido vermelho de grife feito sob medida, parecendo um anjinho perfeito. O vovô me segurava com orgulho nos braços, banhando-se nos elogios de todos. Melanie estava de lado em um vestido caro, sua maquiagem pesada mascarando o rosto pálido, forçando um sorriso rígido. Eu sabia o que ela estava esperando. Ela esperava uma chance de exibir seu amor materno em público para salvar sua reputação. Como era de se esperar, na hora de cortar o bolo, ela pegou um pratinho com uma fatia de bolo de baunilha. Ela caminhou em minha direção com passos elegantes e graciosos, sua voz pingando doçura. Evelyn, meu doce bebê, venha para a mamãe. Deixe a mamãe te dar um pouco de bolo. Ela havia apostado no fato de que eu não ousaria fazer uma cena na frente de tantos convidados ilustres. Azar dela, ela adivinhou errado. Eu tinha esperado por esse dia por tempo demais. Imediatamente me contorci para sair dos braços do vovô, escorregando para o chão. Recuei freneticamente, olhando para ela como se fosse algo muito perigoso. Meu rostinho se encheu de puro terror e resistência. Não, não. Choraminguei com uma voz trêmula de bebê. O sorriso de Melanie congelou. Os parentes e convidados ao redor viraram os olhos ansiosos por algum drama. Evelyn, seja boazinha. A mamãe não vai te machucar. Ela entrou em pânico, dando mais um passo à frente tentando agarrar minha mão. Nesse momento, ergui a mão rapidamente, usando cada gota da minha força de criança para apontar diretamente para o rosto dela, que agora estava levemente distorcido pelo medo. Então, canalizei todo o rancor e a mágoa da minha vida passada, condensando tudo na frase mais pesada possível. Pela boca de uma criança de 2 anos, palavra por palavra, gritei a plenos pulmões. Mulher, má, culpada, culpada. Todo o salão de festas caiu em um silêncio total e chocado. Todos olharam para mim, depois para Melanie, cujo rosto tinha ficado branco como um lençol. Culpada? O que ela acabou de dizer? Eu ouvi direito. Meu Deus, essa criança está perturbada. Sussurros percorreram a multidão como um maremoto. O vovô e a vovó foram os primeiros a reagir. A vovó me agarrou em seus braços, esfregando freneticamente minhas costas para me confortar. Não fique assustada, Evelyn. Você teve um pesadelo ontem. Não diga essas bobagens. Enquanto isso, toda a cor sumiu do rosto de Marcos. Melanie perdeu completamente a cabeça. Eu não fiz. Não fui eu. Ela gritou, apontando um dedo trêmulo para mim com a voz selvagem e histérica. É ela! Essa menininha está mentindo. Ela não é normal. Ela é um monstrinho. Uma mãe chamando sua própria filha de 2 anos de menininha e monstrinho na frente de toda a alta sociedade da cidade. Fique quieta agora mesmo. Marcos avançou furioso e deu-lhe um empurrão forte para trás. Você perdeu o juízo. Como ousa dizer isso para uma criança de 2 anos? E enterrei meu rosto no ombro do vovô. Ver as 2 pessoas que me enganaram se voltarem uma contra a outra trouxe uma onda eletrizante de puro êxtase para a minha alma.
O desastre na festa de aniversário foi a gota d'água que quebrou Melanie. Mulher instável, esposa amarga, a mãe rejeitada pela própria filha. Esses rótulos grudaram nela como piche quente. Ela não conseguia nem mais andar de cabeça erguida na casa dos Carter. Marcos a evitava como se ela fosse algo terrível. Ele parecia realmente acreditar no boato de que eu era algum espírito magoado. Todos os dias depois do trabalho, ele se trancava em seu escritório. Ele preferia encarar a parede ao olhar para o seu verdadeiro amor. Completamente isolada, o estado mental de Melanie se deteriorou rapidamente. Ela não ousava mais se aproximar de mim, mas toda vez que olhava para mim, seus olhos se enchiam de um rancor profundo. Ela começou a fazer joguinhos mentais passivo-agressivos comigo. Ela derrubava meu leite de propósito, fazia barulhos altos e estridentes enquanto eu dormia e até beliscava meus braços com força quando ninguém estava olhando. Suportei tudo isso em silêncio, porque sabia que ela estava apenas tendo um acesso de raiva desesperado e eu estava esperando a oportunidade perfeita para mandá-la direto para o fundo do poço. Essa oportunidade veio na forma de uma caixa de música de cristal escondida no fundo de sua penteadeira de joias. Foi o presente de aniversário que Marcos deu a ela logo depois de descobrir que ela estava grávida de mim. Entrei silenciosamente no quarto dela, arrastei o banquinho da penteadeira, subi na mesa e puxei a brilhante caixa de música de cristal. Sem um segundo de hesitação, eu a ergui bem alto e a bati com força no chão de mármore. Plochos! Com um estrondo alto, a caixa de música explodiu em 1 milhão de cacos de vidro afiados, mas aquilo não era o bastante. Fechei os olhos, deixando as memórias do meu triste fim na minha vida passada inundarem minha mente. Então, peguei o pedaço de vidro mais afiado e o esfreguei com força no meu próprio braço pálido. Uma dor aguda e ardente explodiu, e um arranhão feio apareceu instantaneamente. A dor intensa me deixou tonta, mas eu me mantive firme. Esfreguei o ferimento no vestido do meu ursinho de pelúcia favorito. Depois o segurei com força, correndo para fora do quarto, com meu corpo coberto de evidências. Vovô, vovó. Meus gritos chorosos e apavorados ecoaram pelos corredores, trazendo todos correndo em pânico. Eles me viram de pé ali, com as roupas bagunçadas, meu corpo tremendo violentamente, agarrada a um ursinho bastante marcado. No meu outro braço, um machucado profundo e horrível chamava muita atenção. Meu Deus, Evelyn! A vovó soltou um grito de horror, correndo na minha direção primeiro. Eu mergulhei direto nos braços da vovó, soluçando tão forte que mal conseguia respirar. Usando meu vocabulário fragmentado e cuidadosamente ensaiado, teci a mentira perfeita. Mamãe, mamãe não gosta, Evelyn. Eu segurei o ursinho de pelúcia manchado, chorando até quase desmaiar. Quebrou o brinquedo. Brinquedo tá quebrado. Finalmente estendi meu braço machucado, choramingando baixinho. Ai, dói, dodói. Cada palavra soou como um golpe físico no coração de todos. Melanie estava paralisada na porta. Ela olhava perplexa para o machucado no meu braço, depois para as próprias mãos vazias. A mente dela foi completamente a branco. Não fui eu. Eu não fiz isso. A defesa dela soou patética e vazia diante de todo aquele cenário. Sua pessoa sem alma. O corpo do vovô tremia de pura raiva. Ele apontou o dedo para ela, seus olhos praticamente cuspindo fogo. Como você ousa colocar suas mãos imundas na Evelyn? A família Carter não tem lugar para uma mulher instável e maldosa como você. Marcos também estava completamente aterrorizado com a cena assustadora. Ele olhou para mim, depois para a frenética e escandalosa Melanie. O último resquício de afeto que ele tinha por sua esposa foi instantaneamente substituído por terror. E enquanto me levavam às pressas para o hospital, descansei minha cabeça no ombro do vovô. Por cima dos ombros da multidão em pânico, olhei para trás para Melanie, cujo rosto agora estava sem vida e oco. Silenciosamente murmurei 2 palavras para ela. Apenas começou. Seus lábios brancos tremeram. Por um segundo vi algo rastejar de volta aos olhos dela. Não era medo, era reconhecimento. Como se em algum lugar fundo do inconsciente dela, ela soubesse exatamente quem eu era. Como se a memória de uma mulher que ela havia ajudado a matar tivesse passado como uma sombra fria através da sua alma. Mas era tarde demais para esse reconhecimento servir a qualquer coisa. O carro da família acelerou na noite, os faróis cortando a escuridão da avenida arborizada, enquanto me levavam para o pronto-socorro particular dos Carter. A vovó Eleanor me segurava com uma firmeza que beirava o desespero, seus anéis de diamante frios contra minha pele quente. O vovô Arthur estava no banco da frente, a mandíbula tão cerrada que eu podia ouvir o ranger dos dentes dele do banco de trás. Marcos dirigia em silêncio absoluto, as mãos brancas de tanto apertar o volante. Melanie ficou para trás na mansão sozinha. Eu podia imaginar ela naquele corredor imenso e frio,
os cacos de cristal espalhados pelo chão, como os estilhaços de tudo que ela havia construído. Eu quase senti pena. Quase. No hospital, a médica examinou o corte no meu braço com expressão preocupada. É superficial, mas precisará de alguns pontos. Ela disse com voz gentil, olhando para mim com aquela ternura reservada para crianças feridas. Pode me dizer o que aconteceu, meu bem? Olhei para ela com meus olhos grandes e marejados de lágrimas. Deixei o queixo tremer de um jeito que eu sabia ser irresistível em um rosto de bebê. Mamãe, murmurei apenas. E fiz a voz rachar no meio da palavra como vidro partido. A médica não precisou de mais nada. Ela olhou para os Carter com uma expressão que era ao mesmo tempo profissional e condenatória. Eu vi o momento exato em que ela silenciosamente preencheu na mente dela todos os espaços em branco da história. Enquanto costuravam meu braço com pontinhos delicados, fiquei deitada quieta, deixando-me ser a vítima perfeita. Do lado de fora da sala, eu conseguia ouvir a voz grave do vovô Arthur em uma ligação. Ele não estava falando com um médico, estava falando com um advogado. As engrenagens do meu plano começavam a girar. Melanie durou mais 3 semanas na mansão Carter. 3 semanas de silêncio glacial, 3 semanas de refeições em que ninguém lhe dirigia a palavra. 3 semanas de noites em que ela dormia no quarto de hóspedes porque Marcos havia trocado a fechadura do quarto do casal sem cerimônia nenhuma, como quem descarta um móvel velho e inconveniente. Eu a observava de longe com a serena curiosidade de um entomologista estudando um inseto preso em âmbar. Ela havia sido uma mulher tão vaidosa na minha vida anterior, sempre com o cabelo perfeito, a roupa impecável, o sorriso calculado no lugar certo. A mulher que eu via agora mal lembrava essa pessoa. Ela andava com os ombros curvados, os olhos fundos de insônia, os fios de cabelo soltos e sem brilho. A beleza dela estava se dissolvendo de dentro para fora. E o melhor de tudo, ela havia feito isso com as próprias mãos. Eu não precisava fazer absolutamente nada nessas 3 semanas. A máquina que eu havia posto em funcionamento operava sozinha com eficiência brutal. Arthur havia acionado advogados. Eleanor havia começado a fazer ligações discretas para as matriarcas das outras famílias da alta sociedade. Aquelas telefonemas aparentemente inocentes de "como você vai, minha querida?", que na verdade eram bombas de relógio de informação disfarçadas de fofoca. A história de que Melanie havia ferido a própria filha se espalhava pelos salões e clubes como óleo derramado sobre água. Rápido, invisível e impossível de conter. Marcos, por sua vez, havia contratado um detetive particular. Isso eu não esperava tão cedo. Mas era bem-vindo, muito bem-vindo, porque eu sabia o que o detetive iria encontrar. Eu havia passado os primeiros 2 anos da minha nova vida observando, escutando e memorizando cada detalhe. Bebês são subestimados de uma forma extraordinária. As pessoas falam de tudo na sua frente. Segredos, mentiras, acordos, acreditando que a criança não entende nada. Eu entendia tudo. E o que eu havia aprendido nesses 2 anos era que Melanie e Marcos não eram apenas assassinos. Eram idiotas descuidados que haviam deixado rastros em todo lugar. A conta bancária secreta que Melanie mantinha em outro estado. O apartamento alugado em nome de uma empresa fantasma que, com 2 níveis de investigação, levava diretamente de volta ao nome dela. E-mails que ela havia deletado, mas nunca de fato apagado do servidor. E a apólice de seguro de vida. A minha apólice de seguro de vida da Vivian Sterling, que havia sido resgatada 48 horas após a minha morte, com a assinatura dela como beneficiária secundária. Tudo isso estava lá esperando, como presentes embrulhados sob uma árvore de Natal, esperando o dia certo para serem abertos. Eu ainda tinha tempo. Eu tinha anos pela frente e eu era uma criança extraordinariamente paciente. No 19º dia após o incidente, Marcos entrou no escritório do vovô Arthur com uma pasta de documentos e fechou a porta. Eles ficaram lá dentro por 2 horas. Quando a porta se abriu, a expressão no rosto de Arthur havia mudado. Era uma expressão que eu havia aprendido a reconhecer nos grandes patriarcas. A frieza calculada de quem acabou de tomar uma decisão irreversível e já fez as pazes com ela. Aquela noite, Melanie foi chamada ao escritório. Eu estava no meu quarto fingindo dormir enquanto a babá Maria cochilava na poltrona ao lado. Mas meus olhos estavam abertos no escuro, fixos no teto, e minha mente estava absolutamente desperta. 20 minutos depois, ouvi o som que eu havia esperado. Passos apressados no corredor, o arrastar pesado de uma mala com rodas sobre o mármore frio. Depois a voz de Melanie, finalmente rachada, finalmente sem o verniz de compostura que ela havia mantido a vida inteira. Você não pode fazer isso. Eu sou a mãe dela. Eu tenho direitos. Você não tem mais nada nessa casa. A voz de Marcos era um bloco de gelo. O advogado entrará em contato.
Não tente voltar. Uma pausa. Depois o som de algo batendo suavemente na parede, provavelmente ela encostando para não desabar completamente. E então, por baixo da minha porta, pela fresta entre o piso e a madeira, o mais tênue dos sussurros chegou até mim como uma brisa envenenada. Isso não vai ficar assim. Sorri no escuro. Não, Melanie, não vai mesmo. Porque você ainda não sabe que o pior está apenas começando. Você ainda não sabe que a criança no berço desse quarto não é apenas sua filha. Ela é a mulher que você matou. E ela está de volta, com décadas de paciência e uma memória absolutamente perfeita de cada coisa horrível que você fez. Fecha os olhos. Durma se conseguir, porque amanhã o detetive do meu pai vai fazer a primeira grande descoberta, e a vida que você roubou de mim vai começar a cobrar sua dívida. Com juros. Melanie saiu pela porta da frente da mansão Carter às 11 da noite, com 2 malas e 0 dignidade. Eu estava na janela do meu quarto, de pé no berço, segurando as grades com minhas mãozinhas gordas. A luz fria da entrada iluminou sua saída como um holofote de teatro. Ela não olhou para cima. Ela não olhou para nada. Entrou no táxi com os ombros dobrados e desapareceu na curva da rua, como se nunca tivesse existido. Larguei as grades e me deitei de volta com um suspiro satisfeito. Fase 1 concluída. O detetive se chamava Roberto Fonseca, 52 anos. Bigodinho cinza, gravata levemente torta, o tipo de homem que parece um arquivo vivo de segredos alheios, porque é exatamente o que ele era. Marcos o havia contratado para investigar a origem dos ferimentos na minha vida anterior, como parte do processo de divórcio, uma jogada legal para provar conduta inadequada de Melanie e garantir a guarda total. O que Marcos não sabia era que Fonseca era meticuloso demais para parar quando encontrava a resposta que o cliente queria. Ele sempre puxava o fio até o fim da novela, e o fio de Melanie levava direto para Marcos também. Eu ainda não precisava intervir nisso. Apenas deixar o homem trabalhar. O meu foco agora era outra coisa. Crescer. Fiz 3 anos. Depois 4. O tempo dentro de um corpo de criança é uma experiência estranha para uma alma adulta. Os dias parecem eternos. E os anos passam como folhas de calendário no vento. Mas eu tinha um dom que nenhuma criança de 4 anos deveria ter. Disciplina absoluta. Enquanto aprendia a andar com firmeza, eu planejava. Enquanto aprendia a pronunciar palavras completas, eu observava. Enquanto deixava Eleanor me encher de beijinhos e Arthur me sentar no colo durante reuniões de negócios que nenhuma criança deveria frequentar, eu absorvia cada nome, cada rosto, cada relação de poder dentro do universo Carter. Foi nessas reuniões que encontrei meu aliado. Ela se chamava Diana Lopes, 43 anos, diretora jurídica da Carter Holdings há uma década, cabelo preto cortado na altura do queixo com a precisão de uma lâmina. O tipo de mulher que entra em uma sala e faz os homens se sentarem mais direito, sem dizer uma palavra. Eu a havia observado por meses antes de decidir que ela era a peça que faltava no meu tabuleiro. Diana havia sido contratada por Arthur 5 anos antes de eu nascer. E Melanie, com sua inveja característica de tudo que brilhava mais do que ela, havia passado esses 5 anos tentando destruir a carreira de Diana por dentro. Rumores plantados, crédito roubado, sabotagens elegantes o suficiente para nunca deixar impressão digital. Diana sabia. Ela havia apenas esperado o momento certo para reagir. Eu era o momento certo. Foi numa tarde de quarta-feira, durante uma das reuniões em que Arthur me carregava no colo como um amuleto de boa sorte, que dei meu primeiro passo calculado em direção a ela. Escorreguei do colo do vovô, atravessei a sala com meus passinhos decididos e parei bem na frente de Diana. Todos na mesa me olharam com aquele sorriso condescendente que adultos reservam para crianças que interrompem coisas sérias. Diana não sorriu assim. Ela apenas me encarou com os olhos escuros e atentos de quem está acostumado a avaliar situações antes de reagir. Estendi a mão para ela, não com o gesto desajeitado de uma criança pedindo colo, com a palma aberta, firme, como um cumprimento. Ela piscou uma vez. Depois, lentamente, estreito minha mão minúscula com 2 dedos, correspondendo ao gesto com total seriedade. Prazer, eu disse, articulando com cuidado cada sílaba do vocabulário que havia estado ensaiando havia semanas. O silêncio na sala durou 2 segundos. Depois Arthur gargalhou. Os outros executivos sorriram aliviados e a atenção se dissolveu em comentários sobre como eu era esperta para a idade. Mas Diana não riu. Ela apenas continuou me olhando com aquela expressão calibrada, e eu vi o exato instante em que algo se reorganizou atrás dos olhos dela. Ela havia entendido que não estava diante de uma criança comum. Não sei ao certo o que ela concluiu naquele momento. Provavelmente não a versão exata da verdade, mas foi suficiente.
A partir daquele dia, Diana Lopes começou a me tratar com um respeito discreto que nenhum adulto havia me dado. Não o respeito fofo reservado para bebês bonitos, mas o respeito sóbrio reservado para alguém que sabe de coisas. E foi Diana quem 6 meses depois trouxe para Arthur uma pasta discreta com documentos que o detetive Fonseca havia compilado. Documentos que não falavam apenas de Melanie. Eu tinha 4 anos e 8 meses quando ouvi, pela primeira vez na minha nova vida, o nome de Vivian Sterling ser pronunciado em voz alta dentro da mansão Carter. Estava na sala de jogos no andar de cima, aparentemente absorta em um quebra-cabeça, quando as vozes subiram pelo respiradouro de ar-condicionado, com aquela clareza acústica que só os grandes sobrados antigos proporcionam. Vivian Sterling. A voz de Arthur era baixa e pesada como granito. A sócia que Marcos teve antes de se casar com Melanie. Morte registrada como acidente. Uma pausa. Fonseca diz que não foi acidente. O quebra-cabeça na minha frente tinha a imagem de um jardim florido. Encaixei a última peça com calma. Levantei e fui até a janela, olhando para o jardim real lá embaixo, onde as rosas do vovô Arthur desabrochavam na tarde dourada, como se o mundo fosse um lugar absolutamente justo. Sorriei para o jardim. Olá, Arthur. Você finalmente está fazendo a pergunta certa, porque é exatamente aqui que tudo começa de verdade. No momento em que o homem mais poderoso dessa família descobre que o filho que ele criou é um assassino. No momento em que a ficha cai, e ele percebe que a neta que ele ama não é apenas a filha de Marcos. Ela é a prova viva de tudo que Marcos fez. E o que acontece quando um pai descobre que o filho manchou o nome da família com sangue inocente? Ele faz exatamente o que Arthur Carter faria. Ele decide que é hora de acertar as contas. Arthur Carter não era um homem de cenas dramáticas. Em 50 anos de negócios, ele havia demitido diretores, dissolvido sociedades e cortado laços com parceiros corruptos sempre da mesma forma, com uma caneta, um documento e uma expressão que não deixava espaço para a negociação. Ele não levantava a voz. Não precisava. O peso do sobrenome Carter já falava por ele com volume suficiente. Foi exatamente assim que ele convocou Marcos. Uma quinta-feira de manhã, café preto na mesa, a pasta de Fonseca aberta no centro, como o cadáver de uma mentira, finalmente exposto à luz do dia. Eu soube da reunião porque Diana me contou. Não com palavras, claro, com um olhar específico que ela havia desenvolvido comigo ao longo dos meses. Um único aceno quase imperceptível quando algo importante estava prestes a acontecer. Era a nossa linguagem particular, construída em silêncio entre uma diretora jurídica e uma criança de quase 5 anos que fingia não entender nada e compreendia tudo. Fiquei na sala de jogos naquela manhã, mais quieta do que o normal. Maria, minha babá, comentou que eu parecia pensativa. Concordei com ela, virei minha boneca de cabeça para baixo e continuei esperando. A reunião durou 40 minutos. Quando Marcos saiu do escritório do pai, eu estava no corredor. Não de propósito. Ou pelo menos era o que parecia. Eu simplesmente estava lá sentada no degrau mais alto da escada, abraçando meu urso de pelúcia com as 2 mãos, olhando para ele com meus olhos grandes e completamente inocentes. Marcos parou por um longo momento. Ele apenas me olhou e eu o olhei de volta, sem piscar, sem sorrir, sem fazer absolutamente nenhuma expressão. Apenas observei o rosto dele. Esse rosto que eu havia amado na minha vida anterior. Esse rosto que havia sorrido para mim enquanto me tirava tudo. E esperei. Ele foi o primeiro a desviar o olhar. Desceu as escadas sem dizer uma palavra, pegou as chaves do carro na mesinha do hall e saiu batendo a porta. O som ecoou pela mansão como um tiro. Sorri para o urso de pelúcia. Estava indo bem. O que Fonseca havia encontrado era mais do que suficiente para destruir Marcus Carter em qualquer tribunal do país. A morte de Vivian Sterling, havia sido registrada como afogamento acidental em uma viagem de negócios. O laudo era conveniente demais, as circunstâncias vagas demais, e a velocidade com que a herança havia sido liquidada e transferida era criminosamente suspeita. Fonseca havia encontrado testemunhas, havia encontrado registros de hotel que colocavam Melanie na mesma cidade naquela noite. A mesma Melanie, que no depoimento oficial afirmava ter estado em outro estado, havia encontrado, enterrado em 3 camadas de empresa offshore, o rastro do dinheiro do seguro de vida de Vivian Sterling, chegando até uma conta conjunta que Marcos e Melanie haviam dissolvido meses depois do casamento. E havia encontrado uma coisa que nenhum de nós esperava: uma testemunha, um funcionário do hotel que havia sido pago para ficar quieto e que 5 anos depois não estava mais satisfeito com o valor que havia recebido pelo silêncio. Arthur havia ouvido tudo isso com aquela impassibilidade granítica, que era sua marca registrada, e então havia feito 2 ligações. A primeira para o advogado da família, a segunda para o delegado com quem jogava golfe há 20 anos.
Marcos foi intimado na sexta-feira seguinte. A notícia não saiu nos jornais imediatamente. Essas coisas nunca saem de imediato quando envolvem famílias poderosas. Há um período de contenção, de conversas discretas entre advogados, de tentativas de negociação realizadas em escritórios fechados com vista para o mar. Marcos contratou a banca de advocacia mais cara da cidade. Ele acreditava, com a arrogância característica de quem nunca pagou de verdade por nenhum erro, que isso também poderia ser resolvido com dinheiro suficiente. Melanie, por sua vez, foi localizada em um apartamento alugado no centro da cidade. O mesmo apartamento fantasma que Fonseca havia rastreado meses antes. Ela foi intimada separadamente. Seus advogados, diferente dos de Marcos, eram da segunda divisão. Ela não tinha mais acesso ao dinheiro Carter, e o próprio dinheiro que havia acumulado começava a ser investigado como produto de crime. O momento em que os dois perceberam que estavam sendo investigados separadamente foi o momento em que a aliança entre eles começou a rachar. Porque assassinos que planejam juntos raramente têm lealdade suficiente para morrer juntos. Diana me contou, com outro dos seus olhares calibrados, dessa vez acompanhado de um quase sorriso, que Melanie havia entrado em contato com o advogado de Arthur, oferecendo colaboração total com a investigação em troca de proteção. Ela estava entregando Marcos. Claro que estava. Eu tinha 5 anos quando assisti da janela do andar de cima Marcus Carter ser escoltado por 2 homens de terno escuro até um carro que não era o dele, e partir pela mesma curva de rua pela qual Melanie havia desaparecido meses antes. Desta vez, eu não estava segurando as grades do berço. Estava de pé, com as mãos relaxadas ao lado do corpo, usando um vestido azul que a vovó Eleanor havia escolhido para mim naquela manhã. Meu cabelo estava preso com uma fita de cetim branca. Eu parecia exatamente o que era para qualquer pessoa que me observasse. Uma menina pequena e bem vestida olhando pela janela. Arthur se aproximou por trás de mim sem fazer barulho. Ele ficou ao meu lado, também olhando para a rua vazia. Durante um longo momento, nenhum de nós disse nada. Então, ele pousou uma mão grande e pesada na minha cabeça, com uma delicadeza que contradiz completamente o tamanho daquela mão, e disse em voz baixa: "Ele não vai te machucar mais, Evelyn." Virei o rosto para ele. Estudei aquele perfil velho e cansado, as rugas fundas nos cantos dos olhos, o maxilar ainda firme, mas agora levemente pesado de culpa. A culpa de um pai que criou um filho, e só descobriu o tamanho do monstro quando já era tarde demais. "Eu sei, vovô", respondi. E então, porque eu sou quem sou, e porque havia esperado por esse momento por 2 vidas inteiras, acrescentei com a voz mais doce e serena que uma criança de 5 anos pode produzir. "Eu sempre soube." Arthur ficou imóvel por um segundo. Depois abraçou meus ombros com o braço e continuou olhando para a rua. Ele não perguntou o que eu quis dizer com isso. Talvez soubesse que a resposta o assustaria mais do que aguentaria. Ou talvez. E essa possibilidade me ocorreu naquele instante com uma clareza estranha. Talvez ele simplesmente preferisse acreditar que a neta que havia chegado para mudar tudo era exatamente o que parecia ser. Uma criança extraordinariamente perceptiva que havia sobrevivido a pais extraordinariamente cruéis. Às vezes, a versão que as pessoas conseguem suportar é suficiente. Marcos estava sendo levado. Melanie estava se afogando na própria traição. A família estava se reorganizando ao redor de mim como planetas ao redor de um sol novo. Eu havia esperado 2 anos como bebê, 3 anos como criança pequena. Havia sangrado meu próprio braço, gritado no ouvido de uma sala inteira, estendido a mão para a aliada certa no momento certo e semeado silenciosamente cada grão de evidência que precisava ser encontrado. E agora estava quase na hora. Faltava apenas um acerto final. O mais importante de todos. O acerto final não aconteceu em um tribunal. Não aconteceu em uma sala de audiências com advogados de terno e microfones e flashes de câmera do lado de fora. Não aconteceu com gritos, nem com lágrimas, nem com nenhuma das cenas dramáticas que Melanie Vance certamente havia ensaiado na cabeça durante as madrugadas em seu apartamento alugado, onde sua vida havia encolhido até o tamanho de uma mala. Aconteceu em uma tarde de março em um banco de praça. Ela apareceu no portão da mansão Carter sem avisar. 2 semanas depois da prisão de Marcos, o segurança a teria barrado normalmente. Mas ela havia dito que queria ver a filha. E Arthur, com aquela sabedoria cansada de homens que já viram demais, mandou deixá-la entrar. Eu soube antes mesmo de ela cruzar o jardim. Diana estava ao telefone comigo. Ao telefone com Arthur, tecnicamente. Mas eu estava do lado dele e ouvi cada palavra. Quando Melanie chegou à varanda dos fundos, eu já estava lá sentada no banco de pedra ao lado das rosas que o vovô cultivava com tanto cuidado, de vestido branco, com o cabelo solto e um livro de figuras aberto no colo que eu não estava lendo. 5 anos,
cabelos castanhos, olhos que viam longe demais para uma criança dessa idade. Ela parou a 3 milhas de mim. Eu levantei o olhar devagar e, pela primeira vez desde que eu havia renascido, nós duas nos olhamos sem máscaras. Sem o teatro do bebê que chora, sem o espetáculo da mãe que implora, sem plateia nenhuma, apenas nós. Melanie estava irreconhecível, magra demais, os olhos fundos, o cabelo sem o brilho de antes. Mas havia algo novo naquele rosto destruído, algo que eu não esperava encontrar e que, por um segundo, me desarmou completamente. Arrependimento. Não o arrependimento covarde de quem lamenta ter sido pego. O outro, o pior. O que dói de verdade porque vem tarde demais. Evelyn, ela disse, e a voz saiu rouca, como se ela não estivesse usando direito há semanas. Não respondi. Ela deu um passo, parou, olhou para as próprias mãos, como se não soubesse o que fazer com elas. Eu sei que você não é só uma criança, ela disse por fim, baixinho. Não sei como sei, mas sei. O vento mexeu nas rosas ao lado de mim. Eu fechei o livro de figuras com calma, sem pressa. Eu precisava de dinheiro, ela continuou, e a voz começou a rachar pelas bordas. Eu estava apaixonada por ele. Eu convenci a mim mesma de que você era o obstáculo, que sem você... Ela parou. Engoliu seco. Não existe justificativa. Eu sei disso. Eu só A precisava história é dizer em realmente voz muito alta boa para pro alguém som, que né? entende o Vocês estão tamanho do que eu chegando até fiz. aqui Fiquei porque olhando para realmente é ela uma por um história longo muito boa, tempo. né? Vivian E Sterling uma havia história que eu tô ensaiado esse gostando momento bastante e vou centenas de trazer no vezes na futuro. fila do registro dos mortos, no líquido amniótico quente do renascimento, nas madrugadas de insônia dentro de um corpo de bebê que não cabia na fúria de uma alma adulta. Eu havia planejado palavras afiadas como bisturi. Havia planejado um silêncio cortante ou um sorriso lento e devastador que fizesse ela entender, sem sombra de dúvida, quem estava sentado naquele banco. Mas olhando para aquela mulher destroçada, descobri que aquela fúria densa e quente que o ceifador havia me advertido que arruinaria minha sorte, havia esfriado em algum lugar do caminho sem que eu percebesse. O que restou no lugar dela não era perdão. Ainda não. Talvez nunca fosse. Era algo mais silencioso, mais pesado, mais honesto. Era a consciência de que eu havia vencido completamente, e que a vitória total tem um gosto muito diferente do que a gente imagina quando ainda está faminta por ela. Eu sei quem você é, disse por fim com a minha voz de 5 anos que soava antiga demais. E você vai carregar o que fez pelo resto da sua vida. Isso já é mais do que qualquer tribunal poderia te dar. Melanie fechou os olhos. Uma lágrima escorreu só uma pelo lado esquerdo do rosto. Eu desci do banco, peguei meu livro de figuras e, sem olhar para trás, voltei para dentro da mansão com meus passinhos tranquilos. Marcos foi condenado 6 meses depois. Cumplicidade em homicídio, fraude, lavagem de dinheiro. A testemunha do hotel selou o caso. Melanie, em troca da colaboração, recebeu pena reduzida, anos de liberdade condicional e uma ficha criminal que a acompanharia para sempre. A Carter Holdings foi reorganizada sob tutela de Arthur com Diana Lopes como diretora executiva. Eu cresci. Cresci cercada de avós que me amavam com a intensidade de quem sabe que o amor é a única coisa que não se recupera quando perdida. Cresci com Diana me ensinando sem palavras, apenas pelo exemplo, que inteligência sem caráter é só uma faca apontada para o lugar errado. Cresci com o jardim de rosas do vovô Arthur me lembrando toda manhã que coisas belas exigem paciência, terra boa e mãos que sabem a diferença entre podar e destruir. E em algum ponto desse crescimento, eu não saberia dizer o dia exato, nem a hora. Vivian Sterling e Evelyn Carter pararam de ser duas pessoas diferentes dentro de mim e se tornaram apenas uma mulher que havia morrido com raiva e renascido com um plano, e que havia descoberto bem no final que o verdadeiro plano nunca foi a destruição de ninguém, foi a construção de si mesma. Se você está lendo isso, provavelmente já foi traído por alguém que deveria te proteger, e provavelmente sabe como é esse peso. A sensação de que a injustiça é grande demais para caber em uma vida só. Eu aprendi que o ceifador tinha razão. Ressentimento pesado arruína a sorte. Não porque o universo seja injusto, mas porque quem carrega ódio como combustível chega ao destino completamente vazio. Eu quase errei nisso, mas cheguei. E você também chega. Muitas graças por chegar até cá, ao final do vídeo. Espero que lhe goste muito até esse tema, onde trazer mais vídeos cá. Subscreva o canal, curta e comente e aguardem por demais vídeos. Muitas graças e